No programa Estúdio desta semana, vamos conversar com o coordenador executivo da COINGE, Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG. O juiz José Honório de Rezende fala sobre a importância do amparo às crianças de 0 a 6 anos na chamada primeira infância. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. Doutor, então, quando se fala em primeira infância, são crianças, estamos falando de crianças de 0 a 6 anos, né? Sim. Por que essa etapa é importante para o desenvolvimento físico, cognitivo e também emocional das crianças? Bem, o que a ciência já comprovou é que nessa primeira etapa, que nós denominamos primeira infância, o desenvolvimento, a potencialidade, as conexões, as janelas de oportunidade, elas se apresentam num contexto, diria-se até físico, né, biológico, que permite um aprendizado que vai gerar condições existenciais para todo o futuro dessa criança. E como que a primeira infância reflete nas outras etapas da vida da criança? Sim, isso também é comprovado cientificamente. O investimento em primeira infância significa menos violência social, uma capacidade educacional maior, um aprendizado melhor, a capacidade de resolução de conflitos, né, e vivenciar situações de dificuldade decorrente da convivência. Você consegue reelaborar melhor, consegue dar soluções mais seguras já na vida adulta. E quais ações e medidas são necessárias para garantir, então, o desenvolvimento dessas crianças? Pois é, essa pergunta é muito importante, porque o que isso também é científico, não é? Duas ações que eu destaco. Primeiro, a convivência afetiva, né? O amor, o afeto, né, manifestado pelos pais em relação a essa criança. Segundo ponto, o estímulo. Essa fase ela é importante porque a condição de captar, absorver os estímulos e aprender, ela está naquilo que se chama de janelas de oportunidade, né? Num desenvolvimento especial do ser humano. Isso potencializa o ser humano. Afeto, amor e estímulos, proteção e desenvolvimento. Há iniciativas para garantir proteção das crianças em situação de vulnerabilidade, que normalmente são alvos de violência, muitas vezes dentro de casa? Pois é, nós começamos por uma ideia já antiga, não é? Relacionada à educação instrumentalizada por agressão. Né? Talvez há um mito social, um mito de que os pais, né, podem corrigir os seus filhos usando de algum tipo de violência que seria pedagógico, né? Então, o primeiro instrumento, então, foram os instrumentos legislativos, né, definindo que não existe condição de os pais educarem os filhos utilizando de qualquer estratégia de violência, né? Em cima disso, aí começa-se um movimento voltado para quê? Criar nos pais uma cultura de que não se educa através de violência. Quem é educado, e muitos acreditam que por terem passado por algum tipo de violência, isso teria sido benéfico, o que a ciência até identifica é que esse tipo de estratégia torna o filho um sobrevivente. Ou seja, ter um diálogo com os filhos, mesmo pequenos, né? Acho que isso é importante, saber conversar, saber entender, saber dar o carinho, dizer eu te amo, por exemplo. Né? Sim, como eu disse, né? Os eixos iniciais, né? Os eixos fundamentais, eles são simples, né? A abordagem dialógica, né? De que a criança entenda, compreenda, ela começa a aprender que ela resolve as coisas pelo diálogo. Quando usa-se outras estratégias, né, a criança aprende que a violência é uma forma também de obter solução, né? Então ela aprende a agredir. É muito comum uma criança chegar na escola e ter uma atitude agressiva com a professora, ter uma atitude agressiva com os colegas. Ela está espelhando o que acontece
na casa dela. Ela está aprendendo que resolve-se conflito através de agressões e não através do diálogo. E como que se dá o atendimento intersetorial para garantir o acolhimento das crianças na primeira infância? Quais são os setores envolvidos? Bem, na verdade é o seguinte, essa articulação, essas ações, elas cabem inicialmente ao Poder Público Municipal. Então o Poder Público ele está estruturado numa rede, numa rede de assistência social, aí que a rede de assistência social ela é integrada porque nós chamamos de CRAS e CREAS, né? São os centros de referências. Nesses centros de referências vão identificar a vulnerabilidade das famílias, identificar contextos de violação de direito à educação, de direito à saúde, do próprio direito à convivência familiar. E muitos desses pontos, dessas situações de violações de direitos, elas são identificadas pelo Conselho Tutelar, que é notificado ou pela saúde, ou pela escola e pela própria sociedade. Existe uma frase na infância que é muito dita, que a educação de uma criança depende de todos. Todos criando um sistema cooperativo para proteger quem está numa situação natural que depende dessa proteção para existir. É preciso criar o plano municipal pela primeira infância? Como que se dá isso? Sim, a ideia, por exemplo, a Lei 13.257 de 2016, ela estabelece essa obrigatoriedade. E nós estamos avançando, embora, pode dizer que são quase 9 anos, são quase 9 anos dessa legislação, esses avanços, eles mostram, esses avanços que pode ser um pouco lento, mostram como é difícil articular a atuação da sociedade num dever básico, num dever fundamental. Nos municípios que a política protetiva acontece, que as famílias, nós existimos e vivemos nos municípios. Então, o papel dos municípios, ali articulado com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Executivo, Poder Legislativo, é fundamental para que haja efetividade nessas políticas protetivas. E diante disso, para a gente encerrar a nossa entrevista, o que representa a implementação do Plano Estadual pela Primeira Infância, que acaba de acontecer na sede do TJMG, inclusive, na proteção dos direitos fundamentais das crianças de 0 a 6 anos? Eu situo como uma garantia de uma existência, como uma garantia de permitir um projeto de vida. Quando há uma proteção qualificada na primeira infância, garantindo o direito de brincar, situações simples, tendo um controle sobre os limites, a criança tem que aprender limites, e ela começa a aprender isso dentro de casa, através do exemplo. Nós temos aí uma perspectiva de mudança de sociedade. Você tem uma perspectiva, nós temos uma perspectiva que nós estamos trabalhando em projetos de vida. Nós estamos trabalhando na garantia do direito à existência da criança. E isso, naturalmente, gera benefícios para todos, para toda a sociedade. É por isso que, às vezes, é tão difícil modificar culturalmente uma sociedade, porque o trabalho tem que começar lá no início. E ter essa consciência de que o que atos simples, ações simples, brincar, um carinho, um diálogo, como foi dito aí, um limite bem ponderado, bem observado, isso vai permitir que essa criança, ao longo da vida, ao longo dos anos, tenha referência ao que aconteceu na primeira infância. Como a professora, a escritora Lia Luft dizia, o chão da infância nós pisamos a vida inteira. Agradeço ao senhor pela entrevista, muito obrigado. Obrigado, agradeço pelo convite. Está aí posto, o plano de ação, é responsabilidade nossa, dever nosso, como está definido na Constituição, transformá-lo em realidade. Muito obrigado. O programa Estúdio fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere na Rádio TJ Minas, no portal do TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Assista às nossas reportagens no YouTube, na TV TJ Minas.
Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.